Começou a gravar. Tentativa 2, a Laura acabou com a minha tentativa uma vez. E eu vim aqui falar do modelo atômico mais maneiro de todos, que é o modelo atômico quântico. O modelo atômico atual, que é o famoso... Começou a gritar de novo, meu Deus do céu. Que é o famoso modelo atômico que só dá medo porque tem quântico, porque ele é, assim, no mínimo que a gente aprende na escola sobre ele é bem simples. E eu vou ensinar isso hoje. E o que ele é? O que ele nos trouxe? Basicamente, ele é um avanço na ciência que trouxe avanços na ciência. Ele abriu um campo novo de pesquisas, principalmente na física enorme, que é a física quântica. E ele é o único modelo atômico baseado inteiramente em probabilidades matemáticas, que inclusive é o único modelo que a gente não tem uma representação certa dele, porque seria muito complexo representar isso em um desenho, então ele é basicamente representado por contas. E além disso tudo, trazendo um pouco para a realidade, ele traz alegria pra gente, diversão de certa forma, porque se não fosse ele, muitas séries e filmes, como por exemplo, como é o exemplo de The Big Bang Theory, Star Wars, Star Trek, e uma boa parte do universo cinematográfico Marvel dos últimos filmes que apareceram aí, não existiria. Que é basicamente tem muita influência nessa parte. Mas agora, saindo um pouco disso e trazendo mais para a realidade, o modelo atômico, o modelo quântico, ele tem umas questões complexas, assim. E eu vou começar falando de... Eu só vou falar disso aqui, que eu gosto de introduzir a matéria com a superposição, porque eu vou explicar. E é um pouquinho complexo entender a superposição, porque até o momento a física era cacetada, eu tenho um valor, algumas condições, um tempo, então eu posso prever qualquer coisa. Aí, desde o momento de um carro até a velocidade de uma galáxia, por exemplo. Mas aí chegou a mecânica quântica, que as medições da mecânica quântica eram basicamente feitas em probabilidade de alguma coisa acontecer. Aí quebrou todo mundo, ninguém entendeu nada. Ainda chegou a superposição. Basicamente, a superposição é: suponha aqui comigo que uma molécula pode ter energia X ou Y. Isso envolve umas contas aí, mas vamos pelo básico. Eu posso fazer um vídeo maior sobre quântica se vocês quiserem, mas eu acho que ninguém vai querer, porque é muita doença. Basicamente, eu posso ter X ou Y. A superposição é basicamente o estado que a molécula está aí, na natureza, sabe, sem ser observada. Ela é um estado que a molécula não assume a energia X, nem a Y, nem nada. Ela pode assumir qualquer energia que existe, só que a gente não pode medir qualquer energia, sabe? A gente não consegue ver esse estado de superposição, mas ele existe. Basicamente, você não vai saber a energia que essa molécula está na natureza, a não ser que você vai medir ela. Aí quando você medir ela, você vai achar ou X ou Y. E isso é muito esquisito, porque basicamente é como se a realidade se mostrasse só quando a gente fosse ver, só quando a gente observasse essa molécula, a gente ia ver a sua energia. E isso a energia ainda podia ser X ou Y. Ela pode basicamente assumir diferentes valores baseados em uma probabilidade. É um pouquinho complicado, cara. Aí ninguém entendeu porra nenhuma naquela época, tava todo mundo surtado. Era basicamente falar que a energia de um átomo só existiria se alguém fosse observar essa energia. Concluindo, a gente não pode ver uma superposição diretamente, mas a gente pode ver um resultado dela. Ou seja, a gente não pode ver a superposição, mas a gente pode ver o resultado, que seria o átomo com energia X ou Y. Aí é foda, né? Você vai acreditar em alguma coisa que você não consegue ver? É meio difícil, cara.
não farpando aqui alguma coisa muito recorrente na nossa vida, mas assim, é difícil acreditar uma coisa que você não vê. Aí chegou esse cara. Eu gosto muito desse cara, que ele é Erwin Schrödinger. Basicamente, do nada chega um maluco, coloca uma porra de um gato no meio da teoria quântica, cara. Que basicamente eu gosto muito desse cara porque ele gosta de gato e ele era um gênio, cara, ele era um gênio. E a teoria do gato de Schrödinger, muito falada por aí, é basicamente isso aqui. Você prende um gato, ele não fez isso, lógico, mas era uma teoria, uma experiência mental que você pode tirar a conclusão só pensando nela, que é basicamente você tem um gato, aí existe uma substância radioativa que pode ou não decair. E se ela decair, vai ativar aquele mecanismo que vocês estão vendo na tela, vai liberar o veneno e vai matar o gato. Infelizmente o gato vai morrer. Mas aí é que tá. Agora se a gente for pensar, os átomos desse elemento radioativo estão em superposição. Eles podem ou não decair. Ou seja, a vida do gato está dependendo dele decair ou não. Então, basicamente, o gato também está em uma superposição. Ele não é que ele está vivo e morto. Ele não está vivo, ele não está morto e ele não está vivo e morto. Basicamente, ele está num estado complexo de entender, sabe? Que a gente não consegue compreender com as nossas experiências. Porém, se a gente abre a caixa, acaba a superposição. A gente vai conseguir ver se o gato está vivo ou morto. Aí é aquela ideia, a gente não consegue ver a superposição, mas a gente consegue ver um resultado dela. Aí é basicamente isso, ou seja, ele assumiu o estado X ou Y, que a gente discutiu anteriormente. E isso basicamente facilitou o entendimento daquela teoria complexa lá, nananana. E agora você me pergunta, ok, o que isso tem a ver com o modelo atômico que eu quero aprender desesperadamente para a provinha que vai ter daqui a alguns dias, ou minutos, ou segundos até na escola? E eu te digo, quase nada, eu fiz isso aqui porque eu acho muito maneiro o gato de Schrödinger. Agora começa a aula de verdade, aô caralho! Como é compreendido o novo modelo? Números quânticos. E eu vou explicar isso para vocês. Agora eu vou explicar isso para vocês devagarinho. A gente vai trabalhar com a posição dos elétrons. Antes era tudo compreendido em e nêutrons, prótons, elétrons, camadinhas, uiuiui. Agora o negócio ficou sério. O núcleo continua a mesma coisa de sempre. O núcleo é prótons e nêutrons emaranhados ali no núcleo. A mudança foi na eletrosfera. O que essa eletrosfera vai ser agora? Nós vamos dividir isso em 4 números quânticos. Basicamente, número quântico principal é o primeiro número quântico. Não é nada de muito diferente, a gente já sabia desse. O número varia de 1 a 7, sendo as camadas que a gente já conhecia, que é a camada KLMNOPQ, sendo o número 1 K, 2 L, 3 M, 4 N e assim por diante. Essa primeira é bem ok de entender. Número quântico secundário. Isso aí já é uma porra, é muito doido de falar, porque é uma inovação que veio com esse modelo quântico. São subníveis. Agora as camadas possuem esses subníveis, ou seja, elas possuem divisõezinhas de energia dentro da divisão maior que seria a camada. Antes, tipo, uma camada inteira era destinada a um nível de energia. Agora você pode ter um subnível de energia, por exemplo, na camada 4, mais energético que um subnível na camada 5. Ou seja, um subnível... Não, eu estou falando 4 e 5 como exemplo, mas você tem mais exemplos, por exemplo. Um subnível da camada 6, um subnível da camada 5 mais energético que o da 6, por exemplo. Acontece mesmo. Mas isso aí vocês vão entender melhor depois com um exemplo. E é um número quântico que varia de 0 a 3, que é o S, P, D e F.
E eu gosto de decorar isso como espada foda ou sim pode fumar. Não sei porquê, eu sou doente mental. E é basicamente o S é o 0, o P é 1, o D é 2 e o F é 3. Esse é o número quântico secundário. E uma coisa importante de saber: cada número quântico aqui, secundário, vai ter um número de orbitais. Por exemplo, o S tem 0, o P tem 3, o D tem 5 e o F tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7. Ok, é isso. A gente vai voltar nisso aqui depois. E agora a gente vai para o terceiro número quântico, que é o número quântico magnético, que é basicamente qual orbital é ocupado pelo último elétron que a gente dividiu ali. Existe uma regra para essa divisão de elétrons nos orbitais, que é sempre começar da esquerda para a direita com o spin negativo e depois o positivo. Calma, eu vou explicar o spin ainda. Basicamente, se eu estou na camada D e tenho vamos ver, 10 elétrons. Eu vou começar do menos 2, coloco aqui, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Já distribuí 5. Aí agora eu vou voltar. Aí eu vou colocar mais 1 aqui, mais 1 aqui, mais 1 aqui, mais 1 aqui, mais 1 aqui. Completei 10. Completei esse subnível. Basicamente é isso que vai acontecer. Eita. E agora, o spin. É o último número quântico. É literalmente o significado da palavra spin. É o giro de um elétron. Ele gira para um lado, se polarizando positivamente ou negativamente. É por isso que um elétron consegue compartilhar o mesmo orbital com outro elétron sem se repelir. Basicamente, eles vão se polarizar negativamente ou positivamente, podendo ocupar o mesmo espaço. Não o mesmo espaço, mas eles vão poder ficar muito próximos. Ou seja, o negativo vai ter o spin menos meio, o positivo vai ter o spin mais meio, e eles vão ser representados por uma setinha para cima ou uma setinha para baixo. Agora dá para entender melhor aquilo que eu falei. Começa da esquerda para a direita com o spin negativo e depois o positivo. Aí aqui, coloco uma setinha para cima, negativo, 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 negativo. Aí agora chegou a vez dos positivos. Coloco uma setinha para baixo, positivo, 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 positivo e positivo. Eles estão ocupando o mesmo orbital, porque eles mesmo tendo a carga negativa, eles vão se polarizar. Aí eles não vão se repelir. Basicamente é isso. E eu peguei essa imagem aqui, porque eu achei ela muito boa, porque a gente consegue explicar muita coisa. Aqui, camada ou subnível ou nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, KL, M, N, O, P, Q. A gente tem os subníveis S, P, D, F, S, P, D e F. E a gente consegue tirar uma coisa daqui. A primeira camada só tem um subnível. E esse subnível ele pode dar casa para 2 elétrons. E isso explica o porquê que a gente só tem 2 elétrons na primeira camada. Agora no segundo, S2 e P6. 2 mais 6, 8. S2 é 2 mais 6 mais 10, 18. Vocês entenderam? A gente tem esses subníveis ocupando tantos elétrons que a gente vai, com isso, provar a regra do octeto, que basicamente é aquilo que a gente já aprendeu anteriormente, no modelo de Rutherford-Bohr, basicamente, que fala, nessa camada a gente tem tantos elétrons, nessa a gente tem tantos elétrons, e a gente provou. Basicamente, eu tive que arrumar aqui o 7P6 e o 8 aqui, porque não estava antes, mas é assim que funciona. E é basicamente isso que a gente consegue concluir. Agora, vocês podem estar confusos. Porra, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Aí eu coloquei uma questão, eu fiz aqui uma questão, inventei na hora. E vai ser o seguinte: divida os elétrons do nióbio e classifique os seus elétrons de valência com os 4 números quânticos. Porra, simples. Número de elétrons: 41.
O nióbio tem 41 elétrons. Aí a gente vai dividir eles em subníveis agora. Aí começou aqui, 1s2, 2 elétrons. Aí veio para cá, 2s2. A regra é seguir a seta. Se seguir a seta, não vai ter erro nenhum. Eu vou poupar o trabalho de dividir tudo isso de novo. Eita. Só que vai ser basicamente essa divisão. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, nananana, até o 4d3. Que, olha o que eu estava falando antes. A gente tem aqui o 4d3. É um subnível mais energético do que o 5s2, mesmo o 4d3 estando em uma camada abaixo da 5s2. É aquilo que eu expliquei anteriormente. E agora a gente vai voltar para a questão. Elétrons de valência. Os elétrons de valência estão na camada, no subnível 4d3. Agora o que resta para a gente é expor seus números quânticos. O N é o número quântico principal, que fala da camada. E como a gente aprendeu aqui, a camada N, o número principal N, e aquele lá é o 4. Então ele está na camada N. Aí a gente já pode literalmente pegar daqui da frente e colocar que o número dele principal é o 4. Ele está na quarta camada. Agora o L, que é o número quântico secundário. Ele vai nos dizer qual subnível ele está. Lembrando que é 0, 1, 2 e 3 para S, P, D e F. A gente sabe que o D é o S, P, D. É o terceiro número. Mas aí a gente começa contando do zero. Então é 0, 1, 2. Então, L igual a 2. Agora, para descobrir o magnético é fácil. A gente tem 3 elétrons, como a gente está vendo aqui. E como a gente tem 3 elétrons, é só voltar aqui e dividir. 1, 2, 3. O último elétron está no subnível, está no orbital 0. Então, a gente coloca aqui, o magnético é igual a 0. E como a gente aprendeu, a gente começa com os spins negativos, então o spin é negativo. E é basicamente isso que vocês têm que saber. Mesmo esquema de sempre, vou disponibilizar o Zap na aula, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram me perguntar, tá na descrição. É isto. E esta foi a videoaula um pouco embolada, um pouco rápida, porque eu tenho muita coisa para estudar hoje, de números quânticos. Foi isso. Obrigado, até mais.